condição material, se eu e você temos uma mansão, ou se temos um iate, um avião, um helicóptero, enfim, né? Se somos milionários. Não, Jesus ele não vai olhar essa condição nem física e nem financeira e nem material das nossas vidas, mas Jesus, ele vai olhar para dentro do coração do homem. Ele tem um projeto, ele tem um plano para ser traçado, para ser concretizado, e ele olha para o homem, mas ele olha para dentro, né? As pessoas, elas nos olham do lado de fora, né? Se temos um carro, se temos de repente uma casa, temos uma empresa, se somos bem-sucedidos ou não. Isso são os amigos entre parentes, os amigos entre parentes. Mas nós sabemos que existe um amigo fiel. É lógico que o Senhor ele separa os verdadeiros amigos para colocá-los nos nossos lados e separar os falsos, né? Distanciá-los das nossas vidas. Mas nós sabemos que um amigo fiel é Jesus, porque ele faz tudo na nossa vida. Pedro, a Bíblia vai relatar essa história e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Eu gostaria que a amada igreja repetisse, né, essa última frase aqui: estavam lavando as redes. Louvado seja Deus. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Gostaria que a amada igreja repetisse esse finalzinho aqui, louvado seja Deus. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E rompiam-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu gostaria que, antes de você tomar seu assento, eu gostaria que você desocupasse suas mãos santas, porque eu e você, né, somos uma testemunha viva do Senhor Jesus, dos seus milagres nas nossas vidas. Nós somos um milagre, e o dono do milagre, ele habita em nós, ele vive conosco, ele caminha conosco, ele está conosco, e ele não separa de nós. Eu gostaria que nós viéssemos aplaudir, aleluia, e glorificar ao Senhor nessa noite, amém?
Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Então, a Bíblia vai relatar, aleluia, a história de Pedro. A Bíblia vai dizer acerca desse homem, um homem que Jesus vai escolher para ser um dos seus 12 discípulos. Um homem que estava, eu e você conhecemos esta história, esta passagem, já lemos várias e várias vezes, né? Já sabemos de cor salteado, já sabemos, né, narrar essa história até mesmo sem ler aqui e acompanhar a leitura. Esse homem, aleluia, louvado seja Deus, ele estava em uma situação da vida dele em que a sua empresa estava em falência. Ele com seus sócios estavam falidos. Aos olhos humanos, estavam falidos. Não dava para fazer mais nada. Não conseguia fazer mais nada. E o que um pescador, que a profissão dele é pescador, ele vai fazer se ele não consegue pescar? Se ele pesca e não acontece nada. Esse homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai ver aqueles 2 barcos, mas louvado seja Deus, o Senhor Jesus não vai entrar em outro barco. Jesus, ele vai entrar no barco de Pedro. Louvado seja Deus. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em meio a mim, a sua vida, ele olhou tantas e tantas pessoas, e muitas pessoas na minha e na sua família, mas só que Jesus, ele vai querer ter um encontro com você. Jesus, ele vai querer entrar no seu barco. Jesus vai querer conduzir a sua história, em que ele poderia conduzir a história de várias e várias pessoas da sua família, mas só que Jesus escolheu você. Jesus, ele chamou você. Jesus, ele quis mudar a sua história. Jesus, ele poderia ter entrado no outro barco, mas Jesus vai entrar no barco de Pedro, um homem que não tinha nada para oferecer para Jesus, igualzinho eu e você. Quando nós fomos ter um encontro com Jesus, quando Jesus chegou na nossa vida, porque às vezes nós dizemos, eu aceitei Jesus, mas na verdade é o contrário. Foi Jesus que nos aceitou, foi Jesus que nos chamou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que quis mudar a nossa história. E Jesus, ele vai da mesma forma querer mudar a história de Pedro, que estava à beira da falência. Só que, louvado seja Deus, tudo na vida, tudo na nossa vida tem que ter uma determinação, tem que ter fé, tem que ter posicionamento. Jesus, ele vai falar para Pedro, vai dar uma ordem para Pedro. Jesus vai pedir o barco dele emprestado. Pedro, ele poderia negar o barco dele. Ele poderia dizer, não Jesus, o que é isso? Meu barco é do meu trabalho, esse barco aqui é caro, né? Eu gastei muito nesse barco, ele é muito precioso para mim, porque é um material do meu trabalho, é com ele que eu pesco, é com ele que eu coloco os peixes aqui dentro. Ele poderia negar para Jesus, falar, não Jesus, eu não vou emprestar o barco para você não. E Jesus, ele vai pedir o barco, e Pedro não vai negar Jesus, Pedro vai obedecer. E é isso que tem a ver comigo, com você. A obediência. Ele vai obedecer, mesmo sem entender naquele momento humanamente, mas ele obedeceu, ele emprestou o barco. E Jesus vai fazer nada mais, nada menos do que o que realmente é tremendo. Ele vai entrar no barco de Pedro, pediu emprestado, vai entrar dentro do barco e vai ensinar a palavra para aquela multidão que estava ali, para aquelas pessoas que estavam ali. Mas pastor, Jesus, ele não sabia como que estava a história de Pedro? Sim, ele sabia. Só que Jesus, ele não podia jamais ir contra a palavra. A palavra do Senhor não podia cair por terra. Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus que tem que ser honrado. Primeiro a palavra tem que ser pregada. Primeiro a vontade de Deus e depois a nossa vontade. E o Senhor vai falar com ele. Ele vai obedecer. Ele vai ensinar ali a palavra para aquela multidão, e aquela multidão vai receber a palavra, e logo após ele vai dar uma ordem para Pedro, para que ele fizesse da forma que ele ordenou. E é onde
Pedro falou assim: mestre, a noite toda eu não apanhei nada, mas segundo o que? A tua palavra. Não, eu não consegui fazer nada com as minhas forças humanas. É Deus falando para mim, para você nessa noite. Não, você já tentou fazer com as suas forças humanas, você já correu para a direita, para a esquerda, você já pediu a ajuda de vizinho, de amigos teus, de todas aquelas pessoas que você, aliás, imaginaria que iria resolver a tua situação, mas agora, porque você está fazendo segundo a minha palavra, porque você está me obedecendo, porque você está me priorizando aquilo que eu te ordenei para fazer, não, agora eu vou mudar a tua história, não, agora você vai viver o sobrenatural na sua vida, não, agora você vai viver a dupla honra que eu tenho para a sua vida, porque Deus, Ele não envergonha ninguém. Já o diabo sim, o nosso adversário, ele envergonha, mas o Senhor não. Pedro, humanamente, ele poderia pensar: não, essa situação aqui é a minha vergonha. Jesus, ele vai fazer esse negócio aí, eu vou lançar a rede e não vai vir nada. Não, eu não vou fazer um negócio desse. Mas só que ele, naquele momento, ele já estava crendo em Jesus, ele já estava confiando em Jesus, ele já estava perseverando ali, naquela ordenança. E o que vai acontecer na vida dele é o sobrenatural, porque o Senhor, aleluia, o meu e o teu Deus, o meu e o seu Senhor, Ele não chamou eu e você para viver coisas naturais, Ele chamou eu e você para viver coisas sobrenaturais. Pastor, mas como que vai acontecer coisas sobrenaturais nas nossas vidas? Quando foge da lógica humana, quando os nossos olhos olham e não conseguem mais contemplar, mas com os nossos olhos espirituais, com fé, aleluia, nós declaramos, nós determinamos, nós profetizamos, e aquela situação ela muda completamente, porque você, aleluias, debaixo da palavra, aí as coisas mudam de figura, aí as coisas não continuam da mesma forma, do mesmo jeito. Pedro poderia negar: não vou emprestar meu barco, e a vida dele não ia mudar, a empresa dele ia continuar falida, ele ia ter que desistir, ia ter que procurar outra profissão para a vida dele, ia ter que deixar de ser pescador. Mas só que ele obedeceu, ele creu, ele confiou, ele entregou nas mãos do Senhor. Então observe, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, as coisas começam a acontecer, não da nossa forma, não do nosso jeito, não como às vezes nós imaginamos, mas o Senhor, Ele vai além. Nós servimos um Deus que Ele vai além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, porque Ele quer surpreender você, Ele quer fazer você ser surpreendido por Ele, porque é um momento que a situação parece que é o seu fim, parece que nada vai dar mais certo, parece que, olha, já era, porque eles estavam lavando as redes, eles já haviam desistido. Mas é quando eu e você desistimos: não, agora eu desisto, agora segundo as minhas forças humanas eu desisto. É quando Deus, Ele entra em ação, porque Deus, Ele não consegue entrar em ação quando o homem fala: não, deixa que eu vou fazer, não, deixa, agora vai acontecer, não. Mas quando o homem fala: não consigo mais, aí o Senhor: não, agora é o momento que eu vou entrar em ação, agora é o momento que eu vou mudar a sua vida, a sua história, agora que eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, agora que eu vou mostrar que eu posso fazer. E o trabalhar de Deus é perfeito, o Senhor, Ele é perfeito naquilo que Ele faz na vida do homem, na vida da mulher que crê, que confia, que persevera. E Pedro vai ficar, louvado seja o nome do Senhor, de boca aberta, ele e os demais que estavam com ele. Mas só que, louvado seja Deus, como o Senhor não é um Deus egoísta, o Deus que eu e você servimos não é um Deus egoísta, não é um Deus que Ele só quer mudar a sua vida. Ele não entrou apenas no seu barco para mudar a sua vida, não. Ele quer mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. Ele não quer mudar apenas a sua vida na sua casa, não. Ele quer mudar a vida dos seus filhos, Ele quer mudar a vida dos seus pais, Ele quer mudar a vida dos seus amigos. Ele quer, é por completo.
o nosso Deus, ele trabalha por completo. O homem trabalha pela metade, mas Deus, ele trabalha na perfeição. E ele trabalha, ele vai contra a lógica humana. A lógica humana estava dizendo para Pedro: pare, é o fim, é a falência da empresa, desiste, né? As pessoas humanamente ali, imagino eu, que estava apontando Pedro, né? Que vergonha, já era, né? Só que o Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Mas o homem que tem uma fé, porque o Senhor, ele sempre vai querer saber o que está aqui dentro de mim, de você. Ele sempre vai querer enxergar a nossa fé. E como Deus vai enxergar a fé do homem e da mulher, sendo que tudo vai bem? Porque quando tudo vai bem nas nossas vidas, na vida do homem, na vida de quem seja, a pessoa não vai querer buscar o Senhor. Mas quando a situação está difícil, e o difícil se torna impossível e foge completamente das nossas mãos, então aí é o momento que Deus, ele mostra a perfeição dele, o sobrenatural dele, o trabalhar dele. E Pedro vai ficar de boca aberta. E assim foi eu e você também, irmãos. Quando o Senhor, ele fez, quando o Senhor, ele tem feito nas nossas vidas, nós ficamos pasmos, de bocas abertas, sem entender. Mas o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é tremendo. E Pedro vai ficar de boca aberta. A Bíblia vai dizer que Pedro vai falar para Jesus que ele era pecador, né? E ele vai querer que Jesus não chegasse diante dele, mas porque o pecado dele na vida dele. Só que o Senhor, em toda a situação da nossa vida, o Senhor sempre tem um plano, ele sempre tem um projeto, né? Não aquilo que nós pensamos humanamente, porque Pedro de repente poderia pensar: Jesus, ele, né, mudou a história da minha empresa, agora não há falta de nada, né? Eu estou bem, né? Então chega. Só que para o Senhor não. O Senhor, ele trabalha na perfeição. Jesus queria mudar a vida dele, não só a vida financeira dele, não só a vida material dele, mas Jesus tinha um plano com ele. Jesus estava chamando ele para ser discípulo dele. E aquele homem, ele vai, aleluia, mudar a partir daquela hora, daquele momento. Pedro vai mudar a vida dele, e Jesus vai falar assim para Pedro: não temas, não temas, Pedro. De a partir de agora, você vai ser pescadora de homens. O que eu tenho para a sua vida vai além daquilo que você imaginava. Talvez você imaginava, Pedro, que eu ia apenas mudar a história da sua empresa e você continuar aí da sua forma, do seu jeito. Não, eu quero você para fazer parte do meu ministério. Eu quero você para fazer parte da minha igreja. Eu quero usar a sua vida com um plano maior que eu tenho com a minha igreja, com o meu povo. Aí você vai ser, você estava pescando peixes, até onde você estava pescando peixes, mas a partir de agora você vai pescar homens, você vai ganhar almas para o meu reino, né? Não tema, não se preocupe. E quando a gente teve um encontro com Jesus, a gente pensou que Jesus, ele ia apenas mudar a nossa condição financeira, a nossa condição material, né? Mas só que não era apenas aquilo que o Senhor tinha conosco. A gente pensava: não, eu vou ser próspero financeiramente, materialmente. Não, mas o plano do Senhor que ele tinha comigo, com você, era maior. Às vezes a gente achava que ia ficar sentado na cadeira, né? E apenas adorar o Senhor sentado numa cadeira, apenas, né, fazer parte de um grupo de jovens, ou um grupo de louvor. Mas só que o Senhor, ele tinha uma dimensão maior para a nossa vida. Ele queria usar a nossa vida. E uma coisa maravilhosa, irmãos, que a gente vê com o Senhor Jesus, é que o Senhor, ele nunca chama nenhum vagabundo, mas é alguém que já estava trabalhando, é alguém que já estava produzindo, é alguém que o Senhor já estava contemplando ele, como ele estava fazendo.
Pedro estava pescando e Jesus começou a pensar, começou a sonhar, não, é esse que vai, aleluia, revolucionar, é esse que vai ser um discípulo, é esse que vai ganhar muitas almas, vai pastorear, é esse que vai, aleluia, ser uma grande explosão nas minhas mãos. E foi assim comigo, com você. A gente pensava que ia ficar lá no nosso cantinho sossegado, né, de boa, né, como sapo na lagoa, sem fazer nada. Mas Jesus olhou e falou: não, é você mesmo. É você mesmo que os homens olhavam para você, não dava nem R$1. É você que as pessoas excluíam diante da sociedade. É você que estava no anonimato. Então o Senhor, Ele vai lá e pega aquele que está no anonimato, aquele que ninguém dá valor algum. O Senhor, Ele pega coisas que não tem valor, pessoas que não têm valor, e faz um lindo diamante, e faz brilhar, e faz crescer, e faz produzir, e faz frutificar. Não existe um homem ou uma mulher que tem o Senhor na sua vida e que não tenha um testemunho do seu sobrenatural na sua vida. Não existe isso. Não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe também na sua vida, do nosso começo. Se nós vamos lá no começo, o que nós éramos e hoje o que nós somos, nós vemos a diferença. O que Jesus, Ele fez? Nós temos para dizer, nós temos para testemunhar para aqueles que não têm fé, para aqueles que não confiam, para aqueles que não vivenciaram os milagres do Senhor. Porque nós somos um milagre, e o dono do milagre, que é o Senhor Jesus, Ele está habitando em nós. Então não há falta de milagre na minha e na sua vida, porque há fé. E Pedro, ele confiou, ele perseverou, e ele aceitou. E a Bíblia vai dizer que ele vai pegar, ele levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aqui está uma grande dificuldade de muitos que tem um encontro com Jesus, é de realmente largar a vida dele, deixar que Jesus conduz, que Jesus realmente comece a fazer, né? Há muitas pessoas que têm essa dificuldade. Pedro, ele vai ver o que Jesus fez na empresa dele, mudou a história da empresa dele. Então Pedro, imagino eu que ele vai assim: se Jesus mudou a história de falência da minha empresa, imagine o que esse homem vai fazer em toda a minha caminhada até o fim da minha vida sobre a terra. E ele vai largar o barco lá, encosta o barco lá e vai seguir Jesus, e vai ser discípulo do Senhor. E nós olhamos no livro de Atos, e nós vamos ver esse homem, simples pescador. Ah, pastor, mas Pedro, ele nega Jesus. Nega Jesus, é um homem que negou Jesus, é um homem que vai andar ao encontro de Jesus sobre as águas, e a fé dele vai enfraquecer, sim, mas é um homem, foi o único que vai ao encontro de Jesus sobre as águas, mesmo que afundara antes de chegar até Jesus, mas ele andou, o único dos discípulos que andou sobre as águas. Esse homem, no ministério dele em Atos, aleluia, a sombra dele curava. Esse homem cheio do Espírito Santo, 3.000 almas ouvem a pregação da palavra de Deus e aceitam Jesus e são batizados com o Espírito Santo. Então esse homem é mudado completamente a vida dele, e assim é a minha e a sua vida, porque eu e você não somos diferentes de Pedro. Aleluias. E o Senhor mudou a vida dele, e o Senhor tem mudado a minha e a sua vida. O Senhor, Ele tem nos chamado constantemente a cada dia a viver desafios. São desafios, são situações que fogem do nosso controle, que a gente olha assim com os nossos olhos humanos, mas só que o Senhor fala assim: ei homem, ei mulher, não olha com os olhos humanos, porque você não é, aleluia, completamente humano. Você é carne, é osso, mas só que você é espiritual. Você é cheio do meu Espírito, você é completamente guiado pelo meu Espírito, você é cheio dele, então você é diferente. E aonde há um homem dessa forma, uma mulher dessa forma, aleluia,
as pessoas que estão ali, elas são completamente contagiadas, aleluia, pelo Deus que há na minha e na sua vida. E aquelas pessoas ali, queridos, elas vão vivenciar, os companheiros de Pedro vão ser abençoados por conta de Pedro, por conta do sobrenatural na vida de Pedro. E é isso que acontece na minha e na sua vida. As pessoas, através da minha e da sua vida com o Senhor, elas são abençoadas também. Louvado seja Deus. Isso é o Senhor, Ele dizendo para você: ei, continua crendo, continua, aliás, agindo conforme a minha palavra, continua profetizando, aonde não há mais jeito, aonde não há mais saída, porque nós somos chamados como profetas e profetizas do Senhor sobre esta terra. Porque muitos falam: mas era só na época de Jesus, na época dos profetas, na época em que Jesus caminhava sobre a terra, que as coisas aconteciam. Hoje não acontece mais. Acontece sim. É a nossa fé, é o nosso profetizar, porque hoje existem pessoas que não profetizam mais. Muitos pararam de profetizar, muitos não têm mais fé, muitos a sua fé foram morta, muitos estão mortos. Só que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, Ele tem um povo nesta noite que crê, que confia, que profetiza. Aleluia, mesmo, aleluia, os olhos humanos dizendo não vai acontecer, não, mas com os olhos espirituais vai acontecer. E profetiza, e as coisas acontecem. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra nessa noite, amém? Eu agradeço essa oportunidade, e as palmas exaltam o nome santo do Senhor Jesus, amém?